Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Sem Neura. E hoje nós estamos com convidados, né, Ana? A Sim, gente está recebendo aqui a Marília e o Matheus. E o nosso propósito aqui é fazer mais uma roda de conversa, mas é lógico que a gente quer falar sobre um tema que vocês têm muito interesse, que é produtividade. Como você consegue fazer para que a sua organização trabalhe a seu favor para que você atinja os seus objetivos. E por isso que a gente está aqui com uma especialista nesse assunto e com o Matheus, que fala diretamente com empresários e vai trazer dicas para vocês aí que querem empreender ou que já estão empreendendo. E aí, quer acrescentar alguma coisa? e a gente pode, se eles quiserem saber mais alguma coisa, também pode deixar nos comentários, né? Curtir o Ah, sim, porque nosso, eles podem responder para vocês, com certeza. E além de tudo, seguir eles lá nas páginas dele, que a gente vai deixar tudo aqui certinho para também. vocês. Uhum. Má, me fala uma coisa, o meu público é muito neurodivergente. Eu tenho muito TDAH, eu tenho muito superdotado que vem fazer terapia ou até diagnóstico comigo, eu tenho bastante autista. O método que você criou e desenvolveu para produtividade, ele é eficiente também quando a gente fala desse público que tem um cérebro que funciona de um jeito diferente? Sim, bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, um prazer. E sim, eu gosto muito de trazer isso. Eu recebi muitas pessoas ao longo desses anos que têm essa dificuldade, que falam, Marília, eu já tentei de tudo, eu não sei se é só porque eu tenho TDAH, eu não tenho saída, mas sim, é possível. Eu já tive diversos clientes que seguiram o passo a passo, e na verdade o que eu entendo é, eles precisam mais do que todos, eles precisam de um método, de saber o que fazer e realmente ter esse passo a passo. Então, quando eu trago para eles essa clareza, né, e o passo a passo do que seguir, para aí sim você se organizar. E essa organização começa pela mente, né? Então você começa com essa organização mental para que aí sim você consiga executar as suas atividades, aí torna todo o processo mais viável. Então eu tenho diversos casos, tem pessoas que gostam mais do papel, tem pessoas que gostam mais do digital, e aí eles têm o super foco deles, né? E aí focam assim, e depois que aprendem, começam às vezes até criar suas próprias ferramentas ou suas próprias formas de fazer a partir do método. Então é super factível, é possível e assim, é uma questão de você conhecer um método e conhecer uma possibilidade de conseguir se organizar de verdade. Tem a ver com a previsibilidade, né, Nath? Quando a Aham. gente pensa na questão de qualquer um, né, neurodivergente ou neurotípico, de a gente poder olhar e ver o quanto que a previsibilidade traz para o nosso cérebro uma segurança e uma capacidade de execução muito maior quando a Mas eu gente acho tem essa que ela falou uma previsibilidade, né? coisa que é bem importante, assim, é saber o que fazer, Uhum. né? Eu acho que Direcionamento, né? eles ficam muito perdidos, assim, Fica. tipo, ah, por onde eu começo, o que que eu faço depois? Porque às vezes eu atendo uns pacientes com TDAH que eles têm dificuldade dentro da própria rotina. Uhum. Ah, mas eu arrumo a cama primeiro, aí depois eu tomo café ou eu saio fazer exercício, assim, uma coisa que para as pessoas que são mais neurotípicas, a gente acha isso meio básico, né? Tipo, ah, levantei, arrumo a cama, escovo o dente, eu tomo banho, saio para treinar, volto, tomo café. Mas eles têm até dificuldade nessa ordem, assim, do que fazer primeiro, o que fazer depois. Então, eu acho que de repente, ó, passo um, passo dois, passo três, ajuda bastante. Sim, eu faço justamente isso, principalmente na individual, né? Eu tenho mentoria individual em grupo, mas na minha mentoria individual eu falo, eu vou de 15 em 15 minutos detalhando o que que a gente vai fazer e pensando já na estratégia. E eu ensino nos meus cursos ou na mentoria em grupo, eu ensino a estratégia por trás, o que que você deve pensar, mas no individual eu faço com eles, porque eu já tenho toda essa carga, né, de conhecimento, e aí eu faço, não, vamos fazer assim? Aí tem as pessoas que têm dificuldade, às vezes se acham mais produtivas à noite. Não, na verdade, isso é um hábito que você criou por algum motivo Uhum. que, né, às vezes você tinha que trabalhar à noite, tinha que estudar à noite e você foi desenvolvendo esse hábito. Às vezes é uma mãe que é o único horário que tem para trabalhar, né, para focar, acaba sendo à noite, mas eu falo, e se você invertesse e trocasse a noite pelo dia, né, pela manhã e tudo? Então, a gente começa a trazer essa clareza do passo a passo, do que fazer logo na sequência, a cada 15 minutos, e a pessoa vai entendendo, nossa, realmente, aqui, se eu fizer essa pequena mudança, muda tudo. E é isso. Geralmente na rotina, são coisas que estão totalmente erradas e que não estão nada estratégicas e que estão te prejudicando. Porque, por exemplo, a gente precisa de ter focos, né, blocos de tempo de 1, 2 horas para focar e desenvolver um raciocínio, um projeto, minimamente, né? Então, as pessoas não têm espaço para ter esse espaço de foco. Elas vão tacando um monte de reunião, um monte de coisa, elas acham que começar com várias coisinhas é produtivo. Mas depende, porque geralmente, se você começa com o mais difícil
e abre um espaço para esse mais difícil acontecer logo de cara, você já elimina o mais difícil, você ganha confiança, libera um monte de hormônio, e aí depois você consegue encaixar as coisinhas. Só que aí as pessoas, principalmente os neurodivergentes, eles Pegam as têm essa coisinhas. ansiedade de começar fazendo as coisinhas e eles vão de acordo com a cabeça deles. Ah, vou começar aqui. Aí depois começa outro. Aí começa outro. Então fica cheio de aba aberta e não faz, né, as coisas todas e fica se punindo por isso, né? Então, quando a gente inverte o processo de calma, vamos lá, vamos olhar, pega seu planner, olha, enxerga limites, entende o passo a passo, o que que você tem que fazer, a sequência, isso traz clareza e efetividade. E o que você acha que fez com que as pessoas. É engraçado a gente pensar, né, que a pessoa precise contratar um serviço para que ela consiga dar conta da própria rotina dela, né? Porque a gente não está falando aqui só do público neurodivergente. Não. Porque, ok, o neurodivergente ele tem naturalmente uma dificuldade. Mas o que será que aconteceu com a nossa sociedade que a gente chegou num ponto de que a gente não é capaz de dar conta da nossa rotina? Tipo, é muito louco de pensar nisso, assim, porque você foi falando e eu fui me enxergando. Sério, eu tenho umas aulas para gravar de um curso que eu dei, e eu meio que procrastino essas aulas, porque elas exigem de mim um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção, um pouco mais. E aí eu fico fazendo essas coisinhas, que é tipo, vou gravar, tem um tempo livre aqui, vou fazer esse Reels, porque, nossa, eu vou perder o time. Eu fico toda hora me dando essa desculpa do time, do time, do time, que tá em alta, que eu tenho que falar disso, e não sei o que, não sei o que. Mas na verdade eu tô enrolando pra fazer o grande, porque o grande é mais trabalhoso. O grande exige mais de mim, e aí eu fico também assim, a casa não tá tão em silêncio agora. Sabe, esse tipo de coisa assim. É muito louco da gente pensar. E quando eu era criança, eu não tinha isso, assim, quando eu era adolescente. Eu fazia o que eu tinha que fazer. Era muito diferente, assim, a forma de lidar com as coisas. Não sei se você percebe isso. Quando você está falando, o nome disso é procrastinação ativa, né? De a gente poder. A gente tem um monte de coisa importante para fazer, então a gente faz uma e deixa outra, né? Mas no fim das contas é uma procrastinação ativa. Mas eu acho que tem uma coisa que hoje é a nossa distração. Hoje a gente tem muitas coisas que nos distraem. E aí a gente perde o foco muito rápido, mesmo quando a gente decide fazer alguma coisa, né? Porque é o barulho da rua, é a mensagem que chegou, é o barulho da chuva, eu tenho que responder, né? E a gente vai se complicando, aumentando as demandas pelo número de pausas que a gente vai fazendo que não era preciso ter feito, né? Sim. Eu acho que são vários fatores, né, para responder sua pergunta. Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente acelerou muitos processos que antes eram demorados. E aí, hoje a gente tem acesso a um número de informações, acho que foi no ano 2000, mais ou menos, é maior, desde o ano 2000, é maior do que todo o arsenal histórico de informações que a gente tinha acesso. Então, o ser humano, ele começou a extrapolar limites que são, né, absorvidos de forma saudável para todo mundo. E aí vem o advento da internet, das redes sociais, e a gente fica sempre comparando, né, o palco do outro com o nosso bastidor. E aí a internet gosta muito de trazer isso, né, que tudo é possível, que se você quiser, né, basta você acessar esse produto aqui que você vai conseguir. E aí você começa a ver um monte de blogueira, um monte de influencer fazendo várias coisas das quais você gostaria, mas você tem as suas responsabilidades. E as pessoas começaram a ter essa dificuldade nesse momento onde elas se comparam e entender a sua rotina e entender o que é possível. E aí o que eu percebo? A maioria das pessoas não tem consciência de tempo, nem de organização mínima, e aí elas aprenderam, assim, porque eu acho que vem até da infância, né, que quanto mais coisas você tinha para fazer, mais você fazia. É o famoso carro apertado é que anda. Então empurra aí mais um pouquinho que você vai. Só que chega uma hora que existe um limite, e esse limite é ultrapassado, e aí não vai. Né? Não vai, piora, na verdade. E as pessoas não sabem, porque elas começam a se culpar. Elas acham que, não, é só eu ter um pouco mais de força de vontade que eu vou conseguir. Mas não é mais força de vontade, é organização e é você saber escolher o que você vai fazer. Então eu falo assim, é sim possível fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. Porque se eu coloco coisas demais, eu não vou ter capacidade mental de absorver e entregar isso. E aí eu vou acabar, né, piorando o meu sentimento de produtividade, de organização, né? Então, os meus hormônios, eles vão diminuindo, a minha confiança no que eu falo que eu vou fazer diminui, e com isso eu vou aceitando essa procrastinação, porque antes, também, outro fator, na infância, a gente era falado, a gente sabia o que tinha que fazer, a gente não tinha que pensar.
Quando você vira adulto, você começa a ser responsável pelas suas ações e pelos seus resultados. Então, beleza, quando você é CLT, você ainda tem ali um chefe, um direcionamento, mas ele também está confiando que você saiba entregar. E quando você é empresário? Quando você é autônomo? Aí ferrou. É você que vai ter esses resultados. Então é muito importante você ter essa clareza e você estar sempre olhando para isso de forma estratégica, porque as pessoas estão só vivendo cada dia de uma forma, elas são muito responsivas, chega algo e elas estão só respondendo. E é igual a gente falou, ah, nossa, lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Aí começa a fazer. Mas não tem uma estratégia, sabe? Então, essa falta de estratégia, eu acho que o Matheus vai trazer algo bem interessante nisso, que é o que eu falo também. Eu falo, assim, do básico, que é da rotina, que é do dia a dia, da nossa autoprodutividade, e isso impacta tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Fala, Mar. Eu acho triste até quando a gente está com diversos projetos junto ao mesmo tempo e eles são ramificados em outros projetos e a gente fica com várias tarefas lá no nosso checklist assim, enquanto você não consegue entregar um projeto grande, a gente não consegue nem pensar em ter algum tipo de retorno, né? Os retornos, eles começam a partir do momento que você tem uma primeira entrega na vida empresarial. Se você não tem essa primeira Impacto, assim, né? entrega, você não vai conseguir ter retorno. Então você está lá com 5 projetos grandes, ramificados em 30 outras atividades e você fica voando. E aí, quando você não tem clareza disso, que as coisas demandam tempo e energia, que também é o que eu falo, né? Produtividade depende do seu tempo e da sua energia. Não adianta você ter tempo se você não ter energia. Não adianta você ter energia se você não tem tempo. E aí você tem um monte de vontade e não tem os dois, você não vai executar. E aí você não vai ter resultado. Então, o que que a gente está buscando? A gente está buscando ter resultado. Só que para você ter resultado, você tem que ter clareza. Eu consigo executar isso? Eu estou, né, me comprometendo realmente com isso? E por quê que eu estou fazendo isso? Qual que é a estratégia por trás? E aí, quando eu faço isso consistentemente, eu consigo priorizar melhor. Porque eu tô vendo, não, isso aqui tá me dando esse retorno, eu posso manter fazendo isso, ou para esse caminho tá legal. Agora, quando eu tô só fazendo um monte de coisa e eu não tô acompanhando, aí as coisas vão chegando. Então você vai sendo muito tocado pelo outro, pela demanda do outro, ou por Pela algo urgência do outro, né? pela urgência do outro. E aí é muito comum isso que você falou, essa procrastinação ativa, de ser a procrastinação da própria vida, Uhum. né? Que é algo que é um conceito que eu gosto de trazer muito. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas assim, na pandemia eu percebi que a produtividade era um conceito, a palavra produtividade, ela vinha muito carregada de coisas negativas. Dificilmente você pergunta para alguém, você é produtivo? E a pessoa fala, sou super produtivo, É. eu confio em mim. Não, ela vai pensar, fala assim, ah, pode melhorar, né? Não, não, essa semana foi difícil, aquela coisa. Então, a pessoa, ela tem essa dificuldade. Aí quando vem a pandemia, onde a gente tá, todo mundo tentando sobreviver e fazendo o seu melhor ali, mas assim, as pessoas estão num viés, né, lá embaixo, na pirâmide de Maslow. Então, elas estão querendo sobreviver, elas não estão querendo ser mais produtivas. E se eu falasse de produtividade, sabendo que eu conseguiria ajudar a maioria das pessoas que elas estavam, todo mundo pirando, se eu falasse produtividade, ninguém queria me ouvir, ninguém queria saber disso. E eu percebi, eu senti, assim, gente, eu não posso continuar falando o que eu falo e que eu sei que vai ajudar. E por que que eu ainda uso isso? Eu também sendo a pessoa que também estou sofrendo esse processo da pandemia. E aí eu pensei muito, eu cheguei num novo conceito, que é o conceito de sonhatividade. Para mim, a produtividade que faz sentido e que vai ajudar as pessoas a de fato alcançarem mais resultados, a terem alta performance, a faturarem mais e terem uma vida, uma qualidade de vida melhor, é aquela que você coloca seus sonhos em ação. Então, se você não está caminhando né, para isso, não vai fazer sentido. Então, assim, o que que vai te trazer prazer? O que que vai te fazer se sentir produtivo? É você saber que você está sendo fiel a você mesmo e colocando esses sonhos em ação. Só que para colocar seus sonhos em ação, você precisa de atitude, você precisa agir, você precisa de tempo, energia e ser estratégico com isso. Nossa, e você sabe que eu tenho estudado muito sobre procrastinação, por conta de que esse é uma grande dor do meu público, assim. Eu fiz uma pesquisa e aí apareceu que procrastinação era a principal queixa Sim. do público, assim. E um dos viés para você vencer a procrastinação, né, porque procrastinar faz parte, mas para que você amenize essa procrastinação ruim, é que você tenha propósito. Se Justamente. você não entende um propósito para o qual o seu comportamento está, né, caminhando, você não faz.
Então, Motivo, né? você precisa Motivo ter um pra ação. motivo para a Precisa de ação, né? motivação, né? Exatamente. Que tem gente que fala que a gente não precisa de motivação, que a gente tem que fazer e pronto. E a verdade é que a gente Mas não está precisa. totalmente errado, porque quando a gente entende o ciclo da dopamina no cérebro, o que que o cérebro ele faz? Ele começa a liberar dopamina a partir do momento que ele tem ação. E não necessariamente antes, assim. É que é muito louco pensar sobre isso, mas o cérebro foi desenvolvido para poupar energia. Então, quando você pensa em ir para academia, a primeira coisa que vai, não, vamos ficar aqui, pedir um iFood e assistir Netflix. Porque isso vai poupar energia e fora vai trazer um monte de energia de um jeito fácil, sem muito gasto, né? Tipo, você se enche de comida hiperpalatável e tal. Se você vencer esse primeiro momento e mesmo assim, mesmo sem vontade, você for treinar, é aqueles 10 minutos da esteira cansativo. Depois, o que que seu corpo faz? Ela não vai sair daqui mesmo. A gente já gastou energia com isso. Ele começa a te ajudar. Por isso que muita gente fala desse mecanismo do só faz, e ele faz sentido, porque a partir do momento que você começou a gastar energia com uma atividade, o cérebro entende que você já gastou energia e ele fala assim, então Mas bora. igual você tem que ter um motivo, né? Sim, Porque mas se para você não levantar do sofá, é muito mais fácil se você pensar assim, eu vou pô, e eu tô com um pronto. filho pequeno, eu quero ver meus filhos crescerem. Sim, tem. Vou sair com aquela menininha bonitinha no final de semana, quero Tem que tá em estar forma. bonitinho, não sei o que, não sei, com certeza, Mesmo muito que mais tenha fácil. um pensamento antecipatório que De, não vete, quero, tá chovendo, tá se tu frio, não hoje tem eu um não motivo vou. claro, tu não vai. Mas é bem mais fácil quando. Só que aí quando você. O que a Marília tá trazendo, me corrija se eu estiver errada, por favor. É que é justamente isso, assim. Talvez você precise encontrar sonhos, mesmo em coisas pequenas, assim, que Uhum. é mais ou menos, eu acho que de um jeito um pouco que a gente faz em terapia, assim. Eu tenho uns pacientes adolescentes que odeiam ir pra escola. E aí eu sempre tento trazer a escola como um tipo assim, um fim para um meio para o fim. E não o fim em si, assim, Mas é porque não justamente é? isso. Sim. Porque se você olhar para a escola, tipo assim, que nem eu tava atendendo minha menina, ela tem 13 anos, e ela estuda, ela mora na Suíça, e aí ela tava me falando assim, que ela odeia, nananana. E ela falou assim, porque eu odeio matemática e não sei o quê, e eu não vou usar isso. Aí eu falei, então, mas é justamente isso. Como que você sabe que você odeia matemática? Porque você conheceu. Né? Se você não tivesse conhecido, você nem saberia se você gosta ou não. E aí vamos pensar que essa aula ela não é desenvolvida só para você. Tem uma série de outros seres humanos que estão ali que precisam ter a oportunidade de conhecer e de repente eles gostaram muito disso e eles vão querer trabalhar com isso no futuro. Então eles precisam ter um conhecimento maior porque é isso que eles escolheram fazer. Assim como você gosta de ciências e outras crianças podem não gostar, não sei o quê. E aí eu vi que ela começou a trabalhar e ela falou assim: ninguém gosta de matemática. Eu falei: eu conheço um monte de gente que adora matemática. Você gosta? Eu não. Tá louco. Eu sempre preferi matemática e português. Que português é chato. É incomparável. Tipo, o português é muito chato. Mas tem gente que ama. Matemática para biologia. Nossa, Não, matemática é muito biologia. melhor. Eu odeio biologia. Não tem nada mais O resto, se a gente não tem. Mas olha que matemática. legal que é quando a gente pensa, né? Que a gente falou do livro antes, né? Biologia. Nossa, eu odeio Cara, é a biologia. coisa mais legal. Nossa, era um monte de decoreba. Geografia. Top. Não? Eu gosto de Adoro, geografia, eu acho adoro. difícil. Enfim, história. História é unânime. Não tem ninguém que não gosta de história. Nossa, eu odeio tudo que era decoreba. Então eu gosto de entender. Eu gosto da matemática porque é isso. Se você entende o processo de raciocínio, compreensão. existem diversas formas de você chegar no resultado. Isso, pra mim, é muito legal. História, é legal você entender como a gente chegou aqui, é entender várias, né, formatações. Só que, Tem coisas beleza, a que são pergunta detalhes. era tipo assim, como que isso aconteceu? E ou você sabe, ou você decorou, ou você não decorou. E isso eu odeio. Agora, você desenvolver um raciocínio é Nossa, ela muito ia odiar psicologia. Porque assim, não, apesar de que você meio que trabalha um pouco, só que é tipo assim, pode ser, mas pode não ser. Não, é, sempre não, nada é exato. É. Nunca tem um raciocínio que você, bom, a neurociência até tem, tipo, vai por esse que é o que viés, eu gosto assim. mais. Eu fiz pós de neurociência. Se não, meu, imagina lá numa faculdade de psicologia, como eu sei se eu tô acordado ou se eu tô dormindo? Mas eu acho Porque que Mas aí não tem uma resposta exata que eu tenho que decorar. Aí eu já gosto tá. mais. Tipo, você tá desenvolvendo um raciocínio, Aí tá? eu gosto, entendeu? Porque é tudo assim, é tudo subjetivo, nada é.
Pode ser. Pode ser Mas várias pode não coisas, ser né? também. Tipo assim, não tem esse negócio. Tanto que a minha irmã sempre falava, ela fala assim, eu nunca gostei muito, porque assim, não tem um negócio tipo, ai, você vai fazer isso Um na mais um é primeira igual a sessão, dois. aí na segunda sessão você vai fazer isso, aí na terceira sessão você vai. E às vezes os seus pacientes chegam com essa demanda. Tipo, Sim. o que que a gente vai fazer? Como que vai ser? Aí você fala, não sei. Eu Tipo, preciso sentir. eu preciso avaliar, É mágico. É um instinto. Não tem, porque não tem. Sim, O que eu sei como funciona é para que é. Matheus não funciona para Marília. Eu fiz formação em coaching, eu cheguei a atender no início, assim. E eu até achava que, assim, Mas o coach os ainda meus tem um clientes, direcionamento, né? sim, e os meus clientes tinham resultados muito bons, mas justamente eu não conseguia aplicar o mesmo método com todo mundo. Ah, Então, Uhum. me demandava muito mais energia cada pessoa. E aí eu falei, olha, deixa eu especializar aqui no meu, porque o meu tem um método, e assim, tem uma sessão coringa, mas o método é igual para todos. E aí, claro, tem pessoas que têm as dificuldades que são diferentes dentro daquele cenário. E aí, beleza, tá. Se você tá me apresentando uma dificuldade maior aqui, a gente vai trabalhar mais isso aqui. Só que você vai passar pelo método assim como todos vão passar. E isso, pra mim, é ótimo. Uhum. Entendeu? Eu gosto do Sim, método, tem a funciona. previsibilidade. Exatamente. Sim. Talvez uns demorem mais para executar que outros, mas Sim, você consegue sim. o E você sucesso. sabe garantir que no final a pessoa vai ter resultado. A gente não, né? Mas A gente não tem, Mas é- não tem mas como é- garantir. Abertura da ela pessoa. também, se for parar para pensar, Se ele também não não tem fizer, garantia. se Se a ele pessoa não não fizer, fizer. ela não Ah, consegue executar, né? É uma corresponsabilidade. A gente divide responsabilidades num processo como o teu, como o nosso, né? Sim. Mas quando a gente fala de matérias, de divisão de conhecimento, de história, às vezes não é decoreba quando a gente fala sobre isso. Mas são várias coisas importantes que você vai buscando para você e que você consegue usar aquilo em algum contexto para o seu trabalho, né? Às vezes, por exemplo, uma correlação, você saber que na década de 20, no fim da década de 20, a gente teve uma crise, a gente consegue saber depois o que acontece a partir daí verdade. e É um determinante, né? Um divisor, né? E até, por exemplo, o que você explicou, eu explico até pela física. Então, Uhum. eu trago algumas coisas Da escola. das leis de Newton, de física, por exemplo. Por que que funciona a questão, né? Qual que é a dificuldade do hábito? A dificuldade do hábito é porque você está acostumado, você não quer fazer uma coisa diferente. Seu cérebro gosta do quentinho. E aí você está falando, vamos fazer uma coisa diferente. Então, o que que a gente recomenda muitas vezes? Começa pequeno, faz uma coisa que vai te movimentar, né, que vai te tirar daquela inércia e vai te colocar tirar da inércia do parado e ir para a inércia do movimento. Só que quando a gente vê o gráfico da força para você fazer isso, a força inicial, a resistente, maior. ela é muito maior. Quando você entra em movimento, ela desce e se mantém. Então é por isso, porque o quê? A primeira ação, ela precisa de uma motivação ou de uma determinação muito maior. E aí quando você vai, é igual o famoso ir para esteira. Você fica lá relutando, nossa, hoje eu não vou não, não vou não, não vou não. Aí no final tá bom, só 5 minutinhos. Aí Os você famosos faz 5 meia minutos. hora, Aí você né? tá lá e você começa a brincar com os números. Tá bom, deixa eu ver até tantas calorias. Ah, não, agora eu já cheguei em 8 minutos, eu vou até 10. E aí é por isso, porque você já venceu a força resistente. E aí tem a lei de Newton, né? O corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo parado tende a permanecer parado. E a gente começa a Legal. brincar. Isso aí é bem ali. legal. Vou usar esse exemplo. Sim, eu falo sempre isso, porque a procrastinação tem várias formas da pessoa estar procrastinando, às vezes tem vários porquês. E aí um deles é a falta de propósito, mas depois também tem a falta de clareza. Ela não sabe o que ela tem que fazer, aí ela fica parada. Ela fica lá muito querendo, aí é o perfeccionismo também. Fica idealizando, idealizando, idealizando demais e não vai para ação. Só que o que eu aprendi na startup a gente só tem resultado fazendo. E indo para o cliente, porque na sua cabeça pode estar perfeito, seu cliente vai comprar. Ah, tem essa. E aí você começa a entrar no mundo de empreendedorismo entendendo que a sua procrastinação por causa do seu perfeccionismo não te leva a nada. Você só está perdendo tempo, dinheiro e energia ali sonhando. Então, sonhos, eu sou super a favor do propósito, eu acho que é super importante ir para ação dentro de uma cadeira de eu sou adulto e eu preciso fazer, né, que era aquela música que a gente estava brincando, às vezes faço o que quero, E às vezes faço o que tenho nossa, que fazer. eu dei exatamente esse exemplo num podcast, eu postei esse corte esses dias. E aí o cara falou assim, me quebrou, Charlie Brown não tava esperando no meu raciocínio. Mas é que é muito boa essa música, né?
Porque E é aí é isso, a isso. vida do ser humano adulto é isso. Sim, Tipo, pô, parte da sua vida você vai fazer o que você quer. E outra parte grande dela você vai fazer o que você você tem tem que fazer. que. Se bobear, o Charlie Brown Jr. estava certo, né? É? Porque se a gente for pensar numa visão de Aristóteles, é, a virtude ela está no meio do caminho, né? Por exemplo, a coragem. A falta de coragem é a inércia, você não fazer nada. O excesso de coragem, às vezes, é muita ambição. E aí tá lá no meio do caminho. A produtividade talvez também esteja nesse meio do caminho, né? Porque se você não fizer nada, você não é produtivo. Então você está num vício. Se você fizer demais, aí você está, às Burnout. vezes, chegando num burnout, Hum. alguma coisa assim. E não fazer demais no sentido de gerar muito resultado, Uhum. mas tentar demais e não conseguir alguma coisa. Faz parte de você estar acompanhando, né? Então, a minha metodologia chama organização sincera. E eu falo que é isso. Se você se permitir, a organização ela vai ser sua amiga mais sincera. Porque tá lá, você escreveu, quero fazer tal coisa. Aí você fez um plano. Aí você vai acompanhar. Fiz tal coisa? Fiz, ótimo, mas tive um resultado diferente, tá? Por quê? E eu começo a acompanhar. Não fiz, tive zero de resultado. Então, por que que eu não fiz? Também começo a olhar. E aí é isso. Se você sabe fazer esse processo, né? Eu tenho meu planner, eu gosto de planner de papel. Também. Eu adoro tecnologia, eu uso muito Notion, tudo, mas assim, eu falo que nada supera o planner de papel, pelo menos para quem está começando. Eu acho muito importante, sabe? Por quê? Porque ele é físico, ele tem limitação, você consegue ver. E você consegue ver se você está cumprindo com o que você falou que ia fazer. E quando a gente escreve, o nosso cérebro registra diferente de quando a gente Justamente. digita, né? Justamente. Então, Então, tem vários pontos, né? A neurociência traz que uhum, quando você também escreve, você está assumindo um compromisso com você. uhum. Então, você lembra muito mais e você se responsabiliza muito mais do que quando você digita numa página que pode ser infinita. E tem uma coisa que eu falo muito, que eu gosto de quando a gente pensa nesse planejamento, né? O que que você está disposta a negociar para você alcançar os seus objetivos? Porque às vezes a gente tem um desejo master, mas a gente não está disposta a negociar algumas coisas Isso. na vida, né? Eu vejo assim na minha rotina, às vezes as pessoas falam assim: ah, por que que você não abre sua agenda para atender segunda, terça, tarde, que eu não atendo, fico com os meus filhos, né? Porque para mim é inegociável abrir mão dos meus filhos, Essa faz parte da né? sua atividade, porque isso é Porque importante isso para é você. importante para mim. Então, assim, eu queria ganhar mais, eu até queria, mas eu não quero em detrimento dos meus filhos. Qual que Nesse é o preço momento, disso? isso. Mas acho que esse raciocínio ele é muito importante para que a gente possa entender que às vezes o nosso desejo ele é incompatível com aquilo que a gente não negocia, né? E quando a gente tem clareza disso, né, talvez mais para frente eu consiga atender segunda e quarta, eu queira atender. Hoje eu quero ficar com eles, levar na catequese, levar no frescobol, e estar junto e fazer a janta, né? E eu não quero ter que negociar esses 2 dias à tarde. Então, acho que pensar sobre isso é muito importante, né? Tem gente que quer alcançar um peso X, mas não quer abrir mão de, sei lá, de beber toda hora, né? Então, a gente tem que tentar olhar e ver o que que a gente está disposto a negociar para a gente Perfeito. alcançar o nosso resultado. Eu sou super disso, assim, eu falo muito isso, por isso que eu trago essa questão da sonhatividade, porque você tem que estar consciente do que você está escolhendo. E às vezes você não tá, e você está sempre repetindo algo que te falaram que seria legal. Uhum. Então, eu quero muito emagrecer. A mulher todo mês quer emagrecer, ela nem sabe quanto que ela tá pesando, ela, ela não sabe se ela emagreceu, Verdade. mas ela tá falando que ela quer emagrecer. Por quê? Porque é a nossa cultura que tá ali sempre falando que a gente tem que ser diferente, porque isso vende. Né? Isso vem de todos os produtos e serviços relacionados a esse nicho. E aí, quando a gente começa a entender, eu faço um habit tracker, eu acompanho o meu hábito. E eu começo, pô, eu fiz 3 dias, pulei 4. Fiz 2, pulei 5. Tá, não tô fazendo, por quê? E aí, se eu tenho um acompanhamento disso, eu consigo, tá, eu não tô fazendo porque minha estratégia tá errada, ou eu não tô fazendo porque eu não quero fazer. Uhum. E aí eu começo a ter essa consciência. Por isso que meu trabalho ele é muito complementar ao de vocês. E eu sempre falo, assim, principalmente dependendo do cliente, eu falo, você está fazendo terapia? Eu preciso que você esteja fazendo terapia, porque eu vou trabalhar aqui de forma mais prática. Eu vou te trazer fatos. E você vai trabalhar emocionalmente suar, porque eu não tenho nem tempo para trabalhar isso com eles. E eu preciso que eles estejam trabalhando isso para que eles acelerem o resultado deles, né? E como que é lá Então, quando você chega assim, tipo, mostra pra pessoa que assim, ó, você tá vendo que você não tá fazendo porque você não quer fazer? Geralmente, qual que é a reação que a pessoa tem? Porque a primeira coisa da gente é negar, uhum, né? Ai, não, eu quero sim. Porque esse é um assunto que a gente traz em terapia de um jeito um pouco diferente. Assim, a gente costuma dizer que todo estado tem um ganho. Uhum. Mesmo que o ganho não seja exatamente aquele que você gostaria. Mas às vezes você também não quer melhorar,
porque você tá ganhando alguma coisa em ser doente. É horrível Uhum. falar isso, mas Cumpre é uma verdade. função, né? É verdade. Exato. Cumpre uma função é perfeito. Acho que é É, maravilhoso eu falar sempre dessa falo forma, isso. assim. Então, aí o paciente, tipo, ele entra num estado de negação, assim, não, porque nada a ver, porque você acha mesmo que se eu pudesse melhorar, eu não melhoraria, e não sei o que, não sei o que. Tipo, como que é isso e que tipo de processo que você faz a partir daí, ainda mais você, tipo, não querendo entrar em questões, porque você poderia. Mas eu Tá, eu né? entro, eu entro Entra. até em algum nível, né? Mas assim, a organização de fato, ela me ajuda. O que eu falo para vocês, eu aplico para mim e eu aplico para eles. Então não tem como você negar. Na minha cabeça, isso é um fato. Uhum. É um fato. Então, assim, a pessoa, ela fica chocada. Às vezes nem eu preciso falar. Falo assim, e aí? Fez lá? Ah, por que isso? Por que aquilo? Aí eu começo a provocar. Então eu falei assim, tá, então beleza, não deu, mas você vai conseguir fazer essa semana? Como? E aí ela começa a entender pela organização. Ah, Marília, não estou conseguindo. Então, por exemplo, muitas vezes, por causa da organização que traz clareza, eles conseguem entender antes de eu falar ou de eu apontar. E às vezes eles querem que eu aponte, Uhum. porque, por exemplo, eu já tive vários clientes que falaram, Marília, eu te contratei porque você era uma pessoa externa, que não tem nada a ver com a minha família, que não tem nada a ver com ninguém que me conhece, e você vai me falar a verdade, né? Ou a gente vai organizar isso aqui. E aí ela consegue ver. Então, assim, já teve cliente minha, por exemplo, que ela falou assim, Marília, eu preciso organizar o quarto da bagunça. Quartinho da bagunça, não sei tem quantos anos que tá ali. Eu falei, não, isso aí é fácil pra gente. Vamos. Aí eu abri um espaço, sei lá, terça à noite vai ser o dia que você vai ficar 1, 2 horas ali mexendo por um mês. Ok, ok. Aí chegou na terceira sessão. Marília, eu já entendi. Por que que o quartinho da bagunça é o quartinho da bagunça? E por enquanto ele vai continuar sendo. Porque ali tem coisas do meu ex-marido e eu não consigo olhar para isso agora. Uhum. E aí resolveu. Não é uma coisa do tipo assim, então vamos deixar eternamente. Mas ela falou assim: não, deixa eu trabalhar isso Uhum. melhor. Ela não Por- queria negociar, né? Aham. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu estiver me sentindo melhor, agora eu já sei, Uhum. né? E já tiveram outros casos, e esse caso foi tipo assim, beleza, a partir da organização ela entendeu e acelerou o ponto da terapia. Mas já tiveram outros casos, alguns, de mulheres onde o casamento, né, ela tinha que fazer tudo e mais um pouco, fora o trabalho, fora ser mãe, fora. E aí, assim, ela servia demais, inclusive em casa, ninguém ajudava ela, e ela tinha que prover também e dividir tudo. E aí a gente fazia, né, a organização. E eu falava, bom, tá difícil, né? Você Não tá cabe, vendo? né? Não cabe. A gente vai fazer o quê? Você vai escolher? O que que você vai deixar de fazer? E aí eu começo uma reflexão para a pessoa começar a entender o que que ela vai deixar de fazer, o que que traz mais resultado para ela e até onde ela pode ir ou não. E aí às vezes eu entro e falo assim, olha, acho que vale, né? Acho que o seu exercício de hoje é você conversar com seu marido. Delegar, né? Porque Uhum. você precisa delegar, às vezes, com seu marido, com seu filho, porque como é que vai ser? Você que tem que fazer tudo, e aí a pessoa já está ficando doente, de fato, fisicamente, né? A mão, as costas, sei lá o que, ela já não está conseguindo fazer. Eu falo, bom, a pessoa ela pode te ajudar fazendo ou contribuindo financeiramente com essa ajuda. Aham. Aham. Mas Perfeito. assim, você não pode ser 100% responsável por tudo. Só que aí quando elas enxergam, porque até então fica só na mente. E quando fica só na cabeça, a pessoa não tem a clareza. E que muitas das tarefas que a gente faz, elas são bem invisíveis, né? Então, quando a gente E pensa pesam. É, não, nesse e serviço é e só quando nessa você tem função, filho que você sabe. Eu tive tendinite quando a Helena nasceu de bater na bundinha. Ela Olha só. só dormia se a gente ficasse minando ela e batendo na bundinha. E, meu Deus do céu, tipo, meu pulso era desse tamanho, de tanto bater na bundinha. E o Felipe também, tipo assim, a gente, você olhava a nossa mão assim, era podre, sabe? De inchada, de tanto. E ela gostava de uns tapa forte, não era um negócio assim, sabe? Tinha que ser uns pá, pá, pá. E, tipo, fazer um nossa, aquilo ia barulhinho. acabando com a gente, porque eles usam fralda. Então, acho que demora para Um ter a tempo de. sensação assim, e aí não era tipo um tapinha, assim, era um, sabe? E, meu, aquilo ia, e aí imagina a madrugada inteira. A madrugada inteira, porque só dormia assim, ah, tá louco. São coisas que você vive que você só sabe quando você vive, assim. Por isso que eu acredito no ficando doente fisicamente. É. Sim, Uhum. ficam. E aí, assim, pra mim, é sempre isso, assim, elas entendem a partir da organização porque traz clareza. E às vezes elas falam assim, não, mas eu vou conseguir. Eu falo, não, ótimo, então vai, sabe? Hora nenhuma eu privo a pessoa de fazer algo que ela quer. Eu falo assim, olha,
A minha opinião tá muito. Se você quiser, a minha opinião é essa. Mas assim, a gente fez o desenho para que você consiga fazer. Vai para execução e a gente conversa na próxima sessão. Eu dou um tempo para eles executarem, para eles sentirem. E aí chega assim, não, Marília, não deu certo. Ou então, nossa, funcionou super. Vamos manter assim, pelo menos por enquanto, eu tô me sentindo muito produtivo, tá ótimo. E é isso. E a gente vai ajustando a partir da experiência deles, da clareza que eles estão tendo. Então, esse processo é muito legal, né? E aí, por isso que eu falo. Então, leva muito do que você tá vendo aqui para terapia e da terapia para cá, para a gente colocar eficiência no processo. E entender que até esse processo que você trabalha, ele é um processo de aprendizagem, né? Que a gente precisa colocar atenção, que a gente precisa Total. prestar atenção naquilo que a gente está fazendo nos nossos combinados, para que a Uhum. gente possa evoluir nos processos e automatizar, né? Então, no começo, aquilo que parece muito difícil, como no livro Micro Hábitos ele fala, né? Quando a gente vai fazendo empilhamento de hábitos novos, no começo fica muito difícil, mas se você for automatizando os processos, né, e não desistir, você vai ver o resultado e vai ficar tudo muito mais rápido, né? É justamente isso. E, bom, eu acho que é isso, assim, é a pessoa ter clareza do que ela quer, a gente estava falando, é ter responsabilidade, então não adianta, você é adulto e você vai ter que fazer coisas que você tem que fazer para gerar resultado. Então, se ficar esperando o momento perfeito, não existe. Não, pega, se organiza, começa, faz, aprende e melhora, sabe? Então, eu aprendi muito isso no startup, e eu acho que o processo de empreender traz muito isso, né? De você entender que, cara, você precisa ir para ação, você precisa gerar resultado, você precisa aprender com esse resultado e revisitar sempre. Você tem que pensar também que não é só você, né? Quando a gente pensa em automação de processos e fazer as coisas acontecerem, a gente vive em uma sociedade. Você não pode pensar que você é uma eu presa sempre e traçar sua estratégia toda para você ser o herói que vai matar todos os dragões, basicamente. Você tem que pensar o seguinte: você pode contar com a ajuda de outras pessoas sempre e E com outras processos ferramentas e também. ferramentas, tecnologia para automação de processo, esse tipo de coisa, que aí você consegue chegar no resultado que você quer mais fácil. E ter uma responsabilidade compartilhada, né? Esse que ele E o tá que que você falando. acha, Matheus? Por que você acha que atualmente as pessoas que mais têm dinheiro são as que menos têm tempo? Eu não acho, não. Eu acho que a questão, a questão de sucesso está relacionada à qualidade de vida também. Você conseguir se tratar, a você ter uma rede de apoio, pessoas para estarem por você e com você. Então, assim, não, tem mais tempo quem tem mais sucesso. Acho que eu avalio o sucesso, a gente conseguir administrar o tempo, Aham, né? eu também. Ter hora Nossa, vaga, né? É porque esses conceitos são relativos, né? Mas se a gente for observar o que é sucesso, o que é riqueza hoje? Hoje não é só financeiro. Pelo Ah, não. contrário, quem tem mais tempo, quem tem mais liberdade, seja ela geográfica, financeira, de tempo, né? Então, esses valores hoje passaram a ser riqueza. E quem tem isso tem poder de escolha. Então, você pode escolher bitolar no trabalho. Você pode escolher viajar, você pode escolher pagar estar para com a alguém sua fazer, família, né? pagar para alguém fazer. Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela tem uma estratégia, ela pode ser rica e bem-sucedida e não tá no burnout. Mas tem pessoas, sim, que vocês devem tratar com certeza, que têm dinheiro, que alcançaram sucesso, que são super bem-sucedidas, mas elas vivem só para o trabalho. E aí tem questões emocionais, né, que às vezes elas não se organizam porque elas não querem ver. Então, muita gente, elas negligenciam, por exemplo, o meu trabalho, porque elas não estão preparadas para ver. Então, quando a pessoa ela paga uma mentoria comigo, ela pede ajuda nesse sentido, ela está se dizendo: eu não aguento mais ficar assim. Já tem uma Eu- tomada de consciência, É né? uma tomada de decisão, de mudança. A mudança começa no momento que ela fala: eu quero, eu vou pagar para isso. Por quê? Porque eu não aceito mais viver desse jeito. Só que enquanto ela ficar aceitando viver nessa correria, nessa corrida dos ratos, mesmo sem precisar, é porque ela não está disposta a olhar para o que está escondendo, o que está escondido atrás disso, o que ela não está vendo quando ela está ocupada demais. Então, tem muitas questões, e aí vocês, né, ficam falando aí por horas sobre esses pontos, porque é verdade.
né? Às vezes o compromisso, pensando no quando ela decide com você, né, ou com a gente, tem a questão do compromisso social, que ele também é uma forma de a gente conseguir Com certeza. executar as coisas, né? Porque daí eu tenho que mostrar para você o resultado, eu tenho que mostrar que eu fiz, que eu Que é o consegui, personal da academia. né? Né? É muito mais fácil de você treinar quando você coloca um personal, porque ele vai lá, ele tá ali te esperando e não Não vai tem aceitar jeito. você Exato. fazer, E se né, choveu, ele corpo vai mole. igual. Se tá frio, ele tá lá. E aí, pra quem tem dificuldade, e tem a oportunidade, é muito bom de treinar como personal. Eu coloquei na minha gravidez, porque senão eu só queria dormir. Mas aí não tinha jeito, porque ela chegava, tocava o interfone e Tinha que deu, fazer você igual. vai, né? Não, não dá. E É esse importante compromisso esse compromisso. A maioria dos meus clientes que querem mentoria, seja em grupo ou individual, é por isso. Porque senão eles compram meu curso online. Uhum. Só Mas que aí acaba não não aplicando. faz. Então, assim, eles querem, porque eles falam assim, nossa, Marília, eu tenho aquele compromisso com você, né? Tipo, às vezes é terça. Pode ser quinta, que eu ainda não fiz o exercício. Mas, assim, saber esse compromisso, isso também é uma consciência. Tipo, isso tá Sim. muito difícil pra mim e eu preciso desse apoio, né? E até essa transferência de terça para quinta, você pode mostrar e ver, né, que quando a gente vai o tempo vai acabando, a nossa tendência é acelerar o processo para executar, né? E quando você vê de forma repetida a pessoa postergando e se ela entrega, de mostrar até esse padrão de Mas funcionamento, né? sabe que um estudo que eu estava lendo sobre procrastinação, especificamente para a procrastinação por perfeccionismo, ele falava exatamente isso, que o procrastinador perfeccionista, ele tem uma dificuldade terrível de gestão de tempo. Então, ele precisa focar as atividades de 30 a 90 minutos no máximo. Então, assim, eu vou fazer isso e eu preciso entregar isso de 30 a 90 minutos. 90 minutos era o máximo do tempo que ela poderia demorar. Porque senão começa. Uhum. Eu vou melhorar aqui a pele dessa figura que eu peguei para colocar no trabalho, no relatório. Aí entra lá no workshop, como que é o nome? No Photoshop. E fica lá, um negócio que não vai mudar nada, no fim das contas. É só uma representação por imagem. E aí, para a pessoa não. Então, ela colocar mesmo um timer e assim, eu tenho que entregar. E eu vou entregar isso aqui do jeito que tiver. Porque aí você foca no que realmente importa, senão você começa a se perder em detalhe, assim. Total. E é isso, né? Tipo, como é que você não conseguiu fazer em uma semana, mas você vai conseguir fazer em 2 dias? Mas e sabe que acontece muito o contrário? Eu tenho muitos clientes assim, eu acho que até vocês também, que são clientes de alta performance, que são aquelas pessoas que são muito confiantes. Não, eu confio muito, aí eu deixo para a última hora. É que ela tem já uma evidência de que ela Que ela consegue. né? E aí o que que acontece? Só que, na verdade, ela não tá percebendo que aquilo tá ocupando um espaço mental dela. Sim. Ela fica, de certa forma, ansiosa com aquilo, e aí ela deixa pra última hora. Ela consegue. Só que muitas vezes ela pensa, poxa, podia ter ficado melhor. Eu conseguia melhor. Só que já é um profissional excelente. Se ele tivesse feito um pouquinho, só trocado, invertido a ordem, eu vou fazer isso primeiro e não vou deixar pro último dia, porque se tiver algum problema, algum imprevisto. E eu falo, e se tivesse? Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada a deixar para a última hora, porque ela sabe que ela vai dar conta, que quando vem um imprevisto ela se ferra. Porque ela Marília, não tá. você não acha que num processo criativo, você fica, por exemplo, uma semana pensando naquele projeto? Você não vai ter mais insights que vão agregar mais para você no final quando você for realmente executá-lo? Tá, mas isso precisa ser na última hora? Não sei. Não. Você tem que me falar. Não, eu acho que faz parte do processo criativo, só que você tem que colocar esses marcos de entrega. Então, quando a gente não tá em claro, e aí você só pensa, tô começando, e isso é para entregar daqui 2 semanas, ou daqui 1 mês, e você só tá pensando no daqui 1 mês, quando chega esse 1 mês, ferrou, entendeu? Porque você tem muitas coisas para fazer, e as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é para hoje, o que é dividido ao longo de dias, semanas e meses. Às vezes tem projetos de meses que elas querem fazer em 1 dia. Eu falo assim, olha, por que será que não deu? Né? E até se a gente for pegar uma explicação da neurociência, de olhar e ver, né, talvez o processo de criatividade também seja afetado quando a gente tem um curto espaço de tempo, porque a gente tem a necessidade da urgência de entregar para a gente não se ferrar, e aí a gente age mais no impulso de fazer, executar e tal, e aí a gente não usa tanto a nossa criatividade, né, por causa da Tem entrega. uma pesquisa bem interessante que eles pegaram alunos da universidade e aí eles perguntaram para esses alunos quanto tempo eles achavam que eles iam demorar para fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso. E aí a maioria dos alunos falou que demoraria entre 3 e 6 meses.
né? Caso nenhuma intercorrência acontecesse. Uhum. E aí, depois eles perguntaram, e se acontecesse alguma intercorrência? 9 meses, em base, né? Em média, foi a resposta deles. Os que responderam Você de viu 3 a alguma 6 coisa? meses demoraram 1 ano para fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, sem nenhuma intercorrência. E aí os pesquisadores chegaram, inclusive, isso ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Porque falando de tempo, mas aí depois eles jogaram para uma questão econômica, que o ser humano tem uma falha que se chama falácia do planejamento. Uhum. A gente sempre acha que vai levar menos tempo do que realmente leva para fazer as coisas. E se vocês perceberem, é muito real isso. Sim. Você acha, você fala assim, ah, meia horinha, eu vou lá, corto o cabelo, passo no mercado e volto. E aí, quando você vê, você fala assim, cara, não dá tempo em meia hora. Eu tenho mania de achar que eu vou de Tijucas para Itapema em 15 minutos, mas não demora 15 minutos, né? Tipo, demora uma meia hora, mas sempre no meu planejamento, não, em 15 minutos eu tô em Itapema. E não sei, e não é. E a gente tem isso assim, então assim, a dica é, você acha que vai demorar 15? Reserva 30, sabe? Tipo, faz sempre É o o caso dobro, uma, né? deixa sempre um. Porque se tu vai toda hora, vamos Não, pensar mas nas é bom tarefas. e se tem trânsito. Tá, mas aí vamos se ver, tu correr mas é uma um- média, Ah, né? Porque assim, se tu vai lá várias vezes, tu tem uma evidência de mais ou menos o tempo Então. que tu leva, né? É isso. E esse é o primeiro ponto, inclusive, do meu trabalho. É você gerar consciência de tempo. Porque as pessoas não têm. Não tem. Então, eu primeiro falo assim: você tá com o seu relógio? Você tá acompanhando a hora? Primeira coisa, você precisa saber quanto tempo o tempo tem. Então, assim, você sabe o que são 10 minutos, 30 minutos, 1 hora? O tempo. Agora, você sabe o que você faz em 10 minutos, 30 minutos e 1 hora? Não sabe. São coisas Então, é o diferentes. primeiro Né? trabalho que a gente começa a fazer, desenvolver a consciência de tempo para diminuir a falácia do planejamento. E aí, o que que acontece? A gente vai criando um histórico, que é o que ela está falando, de eu começo a ter essa consciência de tempo e eu começo a aplicar isso. Beleza. Só que tem os imprevistos. E aí, eu tenho que juntar os dois. Então, assim, eu sou engenheira civil de formação. Na engenharia, a gente tem coeficiente de segurança. E o coeficiente de segurança é gigante, gente. Tipo assim, eu projeto um prédio e eu tenho um número X lá para a resistência desse prédio. A gente multiplica por 6. Para esse prédio não cai, de jeito nenhum. Concorda? E aí, o que que acontece? Quando eu penso em tempo, eu chamo isso de gordurinha do tempo, que é o que você está falando. Por quê? Porque a gente vai errar no tempo pelo menos 2 vezes. Porque a gente acha que eu falo que a gente subestima a complexidade da tarefa, então a gente acha que é mais fácil fazer do que é, e a gente hipervaloriza o nosso poder de execução, que é o que você falou. Às vezes é uma coisa que demora 1 hora, eu falo assim, não, 30 minutinhos eu dou conta disso. Às vezes demora 2, 3, eu falo, não, 30 minutinhos, show. E aí você errou pelo menos 2 vezes. Então eu sempre falo, eu trabalho com essa gordurinha de tempo de 30 minutos quando eu tô fazendo um planejamento que eu não sei. Então assim, eu tenho que criar uma apresentação. Acho que vou demorar 1 hora. Coloca 1 hora e meia. Acho que vou demorar 1 hora e meia. Coloca 2. Mais de 2? Divide em 2 de 1 hora e meia, em 2 de 2 horas, porque você não sabe. E geralmente você vai errar para menos. Então, é melhor você errar para mais, sobrar tempo e você poder revisar. Igual ele falou assim, e o processo de criatividade até para ação. Só que quando eu divido isso em etapas e eu vou desenvolvendo e eu vou tendo entregáveis, esses entregáveis são mais fáceis de mudar a partir do momento que eu tenho entregas. Agora, quando fica só na minha cabeça e tudo, e depois eu tenho que executar tudo, na hora que você começa a executar, é que você entende que você estava subestimando a complexidade da tarefa. Aí você fala, caramba, agora que eu fiz isso, eu vi que eu tinha que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que você esqueceu disso aqui tudo porque você estava pensando só na primeira, que você não fez. Então é tão importante você trazer isso para antes e começar a diluir isso ou mesmo realmente priorizar. Às vezes é uma tarefa que você já sabe, estou falando de criação, né, de um projeto, desenvolvimento de um projeto. Você já sabe mais ou menos quanto tem. Sei lá, uma pessoa que é acostumada vai fazer uma palestra. E ela já faz essa palestra, mas ela quer... Sempre a gente faz uma pesquisa com o nosso público, faz um ajuste ou outro e tudo mais. Não, isso aí, 30 minutinhos. Só que aí ela lembra, nossa, agora eu quero colocar aquele entregável, agora eu quero pegar esses leads, aí agora eu quero fazer isso. Aí ela vê, não, eu não tenho nada disso pronto. E é a palestra daqui 30 minutos. Como é que você vai fazer? Então, você deixa de ter oportunidades porque você não se planejou antes. Então, assim, não é que, não consegui entregar, entregou. Mas o que você perdeu nesse processo? Ao passo que se você joga, a palestra era sexta, você já sabia que era sexta. Aí deixou para fazer quinta à noite os ajustes, e a palestra é sexta de manhã, ou sexta de manhã você tinha outra entrega muito importante e você só tinha 30 minutos antes da palestra.
Então, cara, por que você não fez isso na terça, na segunda? Mas deixa para a última hora porque é muito confiante ou porque não tem esse raciocínio básico. Então, o meu trabalho também é de conscientizar os brasileiros, que eu acho que a nossa cultura é muito de negligenciar isso. É muito do jeitinho do, dá certo, sabe, vamos ver, qualquer coisa eu atraso. Sempre deu. Confia, É. sempre deu. E assim, e tem até aceitação do atraso. O que eu acho muito ridículo, assim, é muito ruim para a sua autoimagem. Então eu falo que a minha imagem com as pessoas é muito boa porque eu cumpro o que eu falo. E isso é um dos grandes valores que você pode ter como profissional. Agora, se você, né, você me promete algo, eu vou lá te cobrar, e você fala assim, não, Marília, não consegui. Pô, mas você nem me avisou. Você não me falou com antecedência para que eu possa, né, me precaver disso, resolver de alguma forma. Então, se você me fala que você vai me entregar, eu tô esperando que você me entregue, porque eu tô contando com isso para outras coisas. Aí a pessoa vai te enrolando, então você perde a credibilidade. E aí, uma vez perdida, é difícil recuperar. Então, eu falo que isso afeta todos os âmbitos da nossa vida, assim. Então, é muito importante a gente trabalhar isso, a gente entender que a gente muitas vezes está procrastinando a nossa vida e está perdendo oportunidades muito bacanas pela falta da organização mesmo. E tem uma coisa também, pensando na organização, que eu vejo muito, é que às vezes as pessoas têm tarefas para fazer, elas se organizam no tempo, mas elas não se organizam na questão do material que vão precisar, né? Eu preciso disso aqui, não tenho. Eu preciso disso outro, não vi. Eu preciso pegar um vídeo e não consigo, né? E aí isso empaca a execução da tarefa, né? Então, o planejamento envolve também você olhar para ver quais materiais e recursos você vai precisar, para ver se naquela hora que você se organizou para fazer, é possível de ser executado, né? Sim. Que é igual empreender, né? Igual você ter empresa. Você Quando precisa você- de uma série de fatores. Quando você faz um plano de negócio, você tem que saber tudo que vai dentro de uma empresa. Cadeira de escritório, o... Eu estou querendo abrir uma academia agora. E dentro dessa academia eu quero que tenha um podcast. Eu estou aqui olhando tudo que vai ter aqui dentro Do teu dessa podcast. sala, porque eu já tenho que ter isso planejado no meu plano de negócio. E, além disso, eu uso outras ferramentas para me ajudar nessa brincadeira. ChatGPT, por exemplo. O que eu estou esquecendo aqui? Aí já tem uma certa, uma maior facilidade do que aquilo me demanda. E aí eu consigo me organizar para entregar um projeto grande. Você sabe que eu gravei um podcast muito legal lá em São Paulo, na. Como que é aquela academia? Ironman? É Ironman? Ironberg, né? Iron Man. Ironberg. Meu, bem legal. Eles. Ficava o podcast em cima e a academia embaixo. E aí, conforme você gravava, você via todo mundo Com a treinando. Cariani? Quem me dera. Mas a Cariani tem isso também, às vezes. Mas ela não aparece, era não é? dele. É que tem. Hoje em dia ele não é Mas mais tá dono mas da nada Ironberg. demais também tu indo nele. E aí eu achei muito legal, assim, outro ambiente, eu pensei assim, seria muito legal todo mundo vir com roupa de esporte para gravar aqui, sabe? Tipo, fazer um podcast mais despojado. De repente não top e tal, mas sei lá, tipo, uma calça gostosa folgada, com uma camisetinha ou um moletom, assim. Eu falei, ia ficar muito legal, porque os cortes com a galera atrás, sabe? Bem legal. Convidado Fica os alunos, incrível, né? assim. E você fica olhando o pessoal treinando, e aí na hora que solta os cortes, fica o pessoal lá embaixo tá fazendo, sabe? É bem legal, assim, Muito fica legal. muito massa. Lá vai ter uma vista bonita também. Aí acho que deve dar, pelo projeto arquitetônico que a gente está montando, até para pegar a vista de trás. Que é legal. Mata atrás. Mas tem legal. BH? BH. Que triste, podia ser. Eu queria muito que tivesse umas academias, mas aqui em Tijucas o pessoal não investe muito em academia assim, sabe? Tem o básico e tal. Balneário, eu fiquei sabendo de um. Mas lá é outro nicho. Lá é outro público, é bem diferente. Ali é bem. É outro poder aquisitivo. Então, lá tem Veloce. Tem Veloce em Floripa, mas não tinha quando eu ia pra lá gravar. Tem? Velocity? Aham. Eu adoro. É legal mesmo. Eu adoro. Puta, o que eu mais sinto falta de morar em São Paulo. É ir na Veloce. Adorava. Tipo, você vê, a academia é um negócio, é um investimento muito legal, assim.
Traz outra, né? Você Lá em pede Floripa para o tem a seu. Gym, que é uma academia que o Marcelo, que é o dono, investe muito, assim, e cada vez ela cresce mais. É como se tu eu não vou na academia porque eu não tenho tempo, eu vou no prédio, né? Então eu não perco tempo com deslocamento, porque no meu planejamento não cabe, né? Não, e Entre você tem aquilo no que é prédio, eu não tenho no prédio. mas eu amo o ambiente da academia, mas Eu eu gosto sempre também. falo assim, que é entre aquilo que é o ideal e o real, né? Uhum. Quando eu planejo, eu preferia ir na academia, né? Mas o meu tempo não comporta. Então, entre não ir, eu prefiro ir no meu prédio. Mas a Gym é uma academia que tem assim, dá vontade de ficar lá o dia inteiro, Ai, tem sabe? umas que tem hoje em dia uns espacinhos assim que tem Tem chá. massagem na Ai, super Gym, tu legal, consegue sabe? botar Aí, aquelas meias de massagem tem tudo a ver. Por quê? Eu acho que nesse caso aí, o que que a gente podia fazer sempre, né? É começar a pensar que a academia também não é um local só para você treinar, mas Uhum. você conhecer outras pessoas, você fazer um networking. Então, assim, se você relaxar, né? Dar uma ficar pausa só na mente. nessa de, vou sair de casa, quero gastar 5 minutos de trajeto e voltar para casa. Às vezes está perdendo uma venda que você poderia estar fazendo para uma pessoa que está lá na, na academia. Às vezes a gente brinca assim, ô, que você vende? Aí a pessoa vende alguma coisa específica. Quando eu vou falar com algum amigo e tal. Cara, por que que você não tá numa academia que as pessoas compram aquele serviço que você tem? E aí a gente já vê uma mudança, né, de hábito, às vezes, acontecendo. É porque você compra de quem você conhece e de quem você É. confia. Uhum. Então, assim, criar ambientes que sejam muito mais acolhedores e que façam com que hábitos que são saudáveis e te dão vários retornos sejam agregadores, né? Então, você está num ambiente que te proporciona uma vontade de ir para academia, já é um plus. Nossa, é legal, tem isso, tem aquilo. Beleza, ótimo. Por quê? Porque a tendência é já não querer sair de casa. A maioria das pessoas já tem muita dificuldade de criar esse hábito. Então, você cria o hábito também estando num ambiente que é mais propício. E aí, se você cria, né, uma academia que tem um networking legal, que tem um senso de comunidade, faz muita E assim, diferença. pensando em gestão do tempo também, pensando em você conseguir fazer várias coisas no mesmo lugar, as academias estão muito carentes disso. Muito. Por que que não coloca um salão de beleza junto? Não coloca Uma salinha de uma salinha networking. de networking, um lugar de podcast, um coworking dentro, Ou né? As academias hoje poderiam ser espaços muito mais grandiosos, muito mais bem Eu acho que é porque aproveitados. encarece, você não acha? ficar um E aí, espaço muito grande. talvez, eu acho que a pessoa, ela foca num baixo preço. É porque, Uhum, assim, as coisas valem o com que certeza. custam. Essa é uma verdade. Meu pai falava muito essa frase. E isso é uma verdade absoluta. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve um corte que viralizou muito. Ele bateu uns 15, 16 ou 20 milhões, que o cara falava que o primeiro grande projeto dele, ele vendeu na academia. Ele não tinha onde cair morto, assim. E aí ele pegou tudo o que ele tinha, investiu nesse projeto e se matriculou na academia mais cara da cidade, assim, do bairro dele. Você viu isso aí? Não. E aí ele pegou e, tipo assim, sei lá, ele tinha que se deslocar quase que 1 hora, como se, sei lá, morando em São Paulo aqui, para trazer um exemplo, é como se eu morasse na Zona Norte e fosse até a Zona Sul para frequentar uma academia do bairro mais caro de São Paulo. Foi o que ele fez porque ele sabia que lá ele ia conhecer pessoas de alto poder aquisitivo. Só que para as pessoas comprarem dele, elas precisavam ter familiaridade, ou seja, elas precisavam vê-lo com frequência. Não adiantava ele entrar naquela academia, ó, eu trabalho com isso aqui, não sei o que, que as pessoas não iam. Então ele começou a desenvolver amigos, e aí o primeiro projeto que ele fechou, o cara deu 100 mil em dinheiro na mão dele. Ele fala assim, mas eu cobro 100 mil para fazer isso. Aí o cara abriu um armário e aí ele conta, né, que foi o primeiro projeto que ele fez, que ele não acreditava, que ele tava indo para casa com 100 mil, tipo, no Uno, assim, sabe? E no carro, ele fala assim, meu, não acredito, tem 100 mil dentro do meu carro, não sei o que, é bem bonitinho o corte, assim. Exatamente, mas eu acho que é muito isso, assim, ainda. Eu acho que as pessoas pensam muito no, vai encarecer, então eu vou deixar um preço mais acessível, porque ainda tem pessoas que elas focam mais no tipo, aqui é mais barato, então vou fazer aqui.
Mas eu Não acho que é? isso está mudando um pouco. É. Eu acho que hoje a gente, pensando, né, a Dima, ela tem, eu acho que ela é a maior mensalidade que tem em Floripa. Mas o que ela proporciona é aquilo que tu É falou. maior também. Condiz com, O que né, entrega, né? tu tem preferências em várias coisas. Tu pode usar a quadra de beach tênis, fazer massagem, ter personal. Então o ticket é alto mesmo, porque custa o que vale, né? Tem público para E tudo. tem público Tem. para É o tudo. público que você está focando, a Tem- experiência que você vai oferecer. E tem a estratégia também para você usar no seu negócio, né? Você não precisa cobrar um ticket alto e oferecer todos os serviços. Oferece tickets Variados, né? quebrados, Uhum. né, para cada serviço que a pessoa quer absorver naquele ambiente, por exemplo. Fazer parcerias. Faz Tem dois parcerias, né? preços. Às vezes, por exemplo, num próprio negócio, você consegue 15 a 20 maneiras diferentes de lucrar dentro dele. Como? Fazendo uma parceria com outra pessoa que vai oferecer um negócio e vai te pagar também um pouquinho para estar naquele ambiente, para desfrutar Uhum. da sua Comunidade. comunidade. Esse negócio é interessante. É para mesclar os interesses, Mesclar né, e os interesses. valores. Exatamente isso, né? Você pode alugar o estúdio de podcast, você pode ter um profissional que faz massagem, aí você ganha em cima do serviço dele, Uhum, aí você pode, né? exatamente. Tipo, a quadra de beach tênis pode ser alugada, não para alunos, né? Mas para não alunos, e aí a quadra não fica parada, Uhum. e aí você vai tendo várias lucratividades dentro do mesmo ambiente. Que é o que a gente tenta fazer na internet também, Uhum. né? É, Com os escalando. produtos, não, e com os infoprodutos, né? Você tem um produto base, que seria o seu curso online, mas você tem as suas mentorias individuais, que seriam o seu curso, tipo, o seu auto ticket, né? Tem seu parceiro Foca, por exemplo. Ah, A tem gente não pode deixar de falar deles. Ó, Já sentiu sua mente gritar em silêncio? Milhares de pensamentos e nenhum realmente claro. É ali que tudo começa, no caos. Existe algo dentro de você esperando para despertar. A capacidade natural de focar, pensar e agir com propósito. Foca, o suplemento inteligente que reprograma o seu foco. L-tirosina, B6 e B12, o combustível cerebral para quem exige mais de si. A diferença é sentida. Pensamentos organizados. Seu cérebro blindado. Clareza que atravessa o dia. O corpo responde. A mente domina. Quando o foco muda, tudo muda. Resultados, escolhas, seu futuro. Porque não é só sobre pensar. É sobre funcionar no seu máximo. Foca. se vocês quiserem, ó, esse daqui é legal pra você indicar para os seus clientes. Mas tem a aprovação da Anvisa e vários estudos, na verdade, é um neurotrópico, não sei se com certeza já ouviu falar disso, mas é para aumentar foco, atenção e concentração. Legal. Tem um horário específico que é bom de tomar? Um horário específico, O não? ideal é tomar de manhã, Uhum. porque se você toma, funciona como se fosse pré-treino, porque pensa que tudo que tá aí é natural, né? São ingredientes naturais, por isso que não é uma medicação que você tem uma prescrição médica, né? Na verdade, ele é um suplemento alimentar. E só que ele vai ter estimulantes, porque geralmente quando a gente fala em foco, em atenção e concentração, você está estimulando de alguma forma o cérebro da pessoa. Se você deixa para tomar mais depois das 15, assim, depende muito da hora que você vai dormir, mas a gente sabe que o ser humano não foi desenvolvido para dormir muito tarde, no máximo às 11 horas. Aí pode influenciar, atrapalhar seu horário de sono. Então, o ideal é que você tome pela manhã. Uhum. Porque aí você inicia suas atividades, e aí, para quem consegue treinar de manhã, toma pós-treino, porque aí você já tem o Você seu vai pico do de cortisol, e aí depois você, tipo, aproveita esse pico para você se manter. Eu não consigo. Então, eu tomo de manhã cedo. Interessante que ele tem muitas vitaminas também. Porque as vitaminas ajudam a pessoa a se equilibrar. E geralmente, quando você tem um desequilíbrio de alguma forma, né, de vitamina, você acaba influenciando. Por isso que a B12 está muito relacionada com depressão, com estado letárgico. E aí, às vezes, você vai ver a pessoa não está deprimida, ela tem uma deficiência de vitamina B, uma deficiência de magnésio. Então, tenta se suprir isso através da suplementação. Eu Dá pra gosto treinar pra ele, não caramba. parece. Eu gosto pra caramba de suplemento. Eu sinto que suplemento ajuda pra caramba, assim. Eu tomo os meus suplementos e eu Uma sinto. bandeja não é grande na tua casa, né? Mas é porque eu tenho que fazer reposição hormonal depois que eu tirei o ovário.
Aí eu tenho bastante, você viu que tem vários que Eu não são tenho, mas era manipulados, mas eu tomo bastante, porque isso eu vou ter que fazer pro resto da minha vida. Porque meu corpo já não faz mais, eu não produzo mais hormônios como eu deveria. Então eu estou atualmente como se eu fosse uma menopausada sem estar. Aham, porque eu não tenho galho. Eu tive que tirar. E aí Daí isso tem estrogênio prejudicou. que Aham. Eu não produzo. E nem a progesterona, né? não Progesterona, exatamente. Esses dois eu tenho que tomar. E aí influencia em várias coisas, assim. Antigamente eu fazia exame. Sempre tinha. Dessa última vez que eu fiz exame, o médico falou assim: Nossa, Nath, eu não sei como você tá viva. Juro por Deus. Porque a gente não. A gente. Até você, tipo, sabe aquela história de você não entende quanta falta faz o dedinho até você ficar sem ele? Assim, Uhum. os hormônios influenciam em tudo dentro do nosso corpo, e inclusive nas vitaminas. Então, tudo meu tava baixo. E pela primeira vez na vida, nem quando eu tava grávida, é muito comum que grávida tome ferro. Não sei se você teve que tomar, mas eu não tive. Mas eu tomei 5 bolsas de ferro e mais tanta vitamina que tinha e eu tive que fazer tudo intravenoso, porque eu tava num estado de anemia profunda. Caramba. E só porque eu não tenho mais ovário e não tava fazendo reposição hormonal. E aí, assim, eu vou ter que fazer reposição hormonal pro resto da minha vida. Né, olha o que que eu tô pensando no nosso assunto, o que que ela tá trazendo, né? Que para mudar esse hábito, né, de quem não precisava tomar nada disso, para quem precisa tomar nada disso, como é uma questão de saúde, de urgência, ela vai se adaptar logo e provavelmente já se adaptou porque tem essa coisa da urgência, né? Então, às vezes, isso também é um determinante de mudança, né? Quando a gente precisa mudar de fato, né? Ou quando a gente quer mudar, né? Se a gente precisa, a gente tem um gatilho, se a gente uma motivação, né? Se a gente só quer, a gente tem outra. Outra coisa, como é que a gente vai atingir nossos objetivos se a gente não tiver com o corpo funcionando da maneira que ele tem que funcionar? Uhum. Não tem como. Não tem como. Porque a gente precisa da energia. Não adianta, não tem produtividade sem energia. É o que eu falo, assim, né? A pessoa de ressaca, ela pode ter tempo, ela pode estar no trabalho, ela tá performando? Não tá. Ou sem ter dormido, né? Entendeu? Ressaca de bebida, de comida, De sono. né? Algum exagero ou não dormiu. Pô, essa pessoa, ela tá muito aquém do que ela mesma poderia produzir, porque ela não tá bem de saúde, não tá com sua energia pronta ali para utilizar. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia e entender que momentos de descanso, de lazer, momentos de autocuidado são importantes para a gente ser produtivo. Uhum. Né? Teve uma cliente minha de TDAH que ela falou assim: Nossa, Marília, você acabou de mudar minha vida. Quando ela viu lá no slide, ela falou assim: Nossa, então descanso é produtivo. Eu falei assim: é produtivo, sabe? Porque não tem como, senão você vai esticando a cordinha tanto, que é o pessoal do burnout, e depois você não volta. Então, às vezes é melhor, interrompe aquilo, vai, dorme bem, porque você vai estar pensando muito melhor. E as pessoas muitas vezes insistem, porque ficam na ansiedade e ficam assim: Não posso dormir sem terminar isso. E aí, uma coisa que, com a cabeça boa, ela faria em 1 hora, ela demora 3. Nossa, Porque ela essa não dica é tá muito pensando. importante. Ela não tá pensando bem, ela tá insistindo ali, ela tá caindo de sono. Nossa, eu quero dormir, mas deixa eu terminar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E ela tá se desgastando tanto que ela perdeu 3 horas de sono, onde, né, ela poderia estar dormindo e se recuperando, para no outro dia, em 1 hora, ela sentar, fazer e ficar tranquila. Mas não, ela trocou e aí essa simples troca acabou com ela, né? Tanto energeticamente quanto no resultado, na produtividade. Isso é muito importante. É. Nossa, isso é o óbvio que precisa ser dito, mas isso é muito importante, assim. Sabe quando eu estudava adolescente, me dava sono, e eu pensava assim: eu vou tirar 15 minutos que eu leio melhor. E dava certo, assim, Sim, eu pra mim colocava também. Até 15 hoje eu faço isso. minutinhos, aí, porque às vezes você tá com muito sono. Aí você fica tentando absorver aquela informação e não vai. E às vezes 20 minutos faz uma diferença tão grande, assim, porque parece que, você dá. E às vezes você nem dormiu, você só colocou Só despertar descansou. ali, aí você ficou, mas só de você Descansou, né? mudar, alterar o foco, nossa, E esse muda tudo. tempo de estudo, nesse cansaço todo, você não absorve nada, né? Nada, Então mas, é melhor mas nem às vezes você fica insistindo. É. Né? Você tá ali, aí você fica: Não, vou ler só mais essa página, não Esse é o vou, não pior sei o que. tipo de- 50 vezes pra ler. Pra mim, esse é o pior tipo de procrastinação que tem.
é quando você não tá fazendo nada. Assim, você nem tá produzindo, rende, nem né? tá descansando. Tá gastando tempo. Isso, e aí eu falo que aí existe a procrastinação produtiva, que é meio que isso que a gente tá falando, olha, só que ela só existe quando você toma consciência que você não tá produzindo. Então, assim, pô, tô insistindo aqui e não tô rendendo nada, tô voltando toda hora na mesma coisa, tô tendo que ler várias vezes, não tá fluindo, para. Então, primeiro passo, identifiquei que eu tô fazendo isso, para. Aí eu tenho dois tipos de procrastinação produtiva que eu ensino. A primeira é descansar. Então, assim, ou você vai dormir, eu sou a ótima do cochilo também. Então, eu adoro ir pro cochilo. Tem pessoas que não conseguem. Então, eu falo assim, sei lá, vai dar uma caminhada, vai, sei lá, Respira. conversar com alguém que vai te animar, alguma coisa nesse sentido. Mas, tipo, coloca também um tempo, né? Não é pra fazer infinito. E aí, sei lá, faz 20, 30 minutos disso. Aí volta. Mas aí também tem o outro que eu acho super produtivo e que eu já fiz várias vezes também, que é, por exemplo, empaquei no trabalho, não tá fluindo. Aí eu vou fazer uma atividade doméstica, uma tarefa que eu já tenho que fazer, que vai me ocupar tempo, mas que não me ocupa espaço mental. Então, quando eu tô lavando uma louça, lavando a roupa, fazendo coisas que eu já teria que fazer e tô ocupando aquele tempo, mas eu tô me aliviando, eu ganho também a minha autoconfiança de tipo, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, já liberei espaço, posso dormir mais cedo, por exemplo, e tô me recuperando mentalmente, porque a minha cabeça estava cansada daquilo. Então, essas são as minhas dicas de procrastinação produtiva, que é tipo, realmente, se você não tá produzindo, para. E vai descansar, vai fazer algo bom pra você, sei lá, vai lanchar, né? Vai fazer alguma coisa. Roupa, assim, né? E aí coisa, isso assim. ajuda muito, porque aí você volta depois, tipo, não, beleza, agora vamos focar, agora já dei o tempo que eu precisava. Só que você às vezes fica perdendo lá na rede social, aí você continua achando que tá trabalhando, mas você tá lá. E você já percebendo que cansa a rede social? Cansa! Cansa pra caramba. Eu passo o dia inteiro, assim, aqui eu não consigo me. Mas se você vê, assim, um dia que você fica muito no celular, É eu não sei, cansativo. aquilo te faz pensar sem você perceber, mas você Não, vai A gente lê pensando, muito, assim. gente, pensa. Eu acho que a gente lê vários livros ali Nossa, nos eu tô louca, comentários. assim. ChatGPT também, o tanto de texto que tem aquilo, aí você fica lá. Mas aí você tá falando da sua própria rede social, não de rodar feed. Não, É também, que eu a tô nossa falando tem assim, no. uma exaustão maior que eu acho que carrega o emocional, que é Pode ser. pior ainda. Eu Uhum. acho que mexer na sua própria rede social, assim, principalmente quando você tem uma rede social aberta, e tem É. interação, assim, que alguém vai lá e fala alguma coisa que você não Comenta, gostou. Aí você acha que você tem que justificar, e aí aquilo toma um tempo. E aí, quando é legal, não, né? Te faz feliz e não sei o quê, mas a gente deveria ser neutro com relação a isso de ali, sabe? Que não, E as você não próprias pode. redes têm muito conteúdo, né? E aí tem gente Agora- que tem certeza que aquilo é o que ele tá falando é o certo. Ele é o dono da verdade. Aí vem um outro logo depois, fala o completo oposto. Aí você fica assim, tá. Aí vem um meme, aí você alivia, aí você volta. E é um ciclo, né? Porque, na verdade, o que tá sendo vendido ali é o nosso tempo. Então, assim, as redes sociais, elas comercializam a gente. Nós estamos aceitando vender o nosso tempo para eles. E beleza, é uma troca. Eu estou utilizando dos serviços ali também. Só que quando eu tenho consciência sobre isso, eu falo, tá, peraí, eu vou utilizar um pouquinho, mas eu vou voltar, né? Quando eu não tenho, beleza. A meta tá cada dia mais rica, vendendo Seu tempo. anúncios pro tempo que eu tô gastando lá. Aham, Então, aham. é desgastante, né? É que ainda tem é que de certa forma a gente tem um pouco de controle, assim, né? Porque o algoritmo ele vai vindo o que você gosta, né, de Sim. consumir, assim. Então, de certa forma, ainda você tem uma. Porque o seu deve ser muito diferente do meu. Meu perfil? Pelo consumo, né? Das coisas que gosta de ver, assim. Então sim, muda com muito, certeza. né? Uhum. Tipo, Tem horas que eu vejo o teu, eu fico assim, meu, onde é que ela arranjou esse vídeo? Tá onde que é esse negócio que ela pegou? as pessoas me mandam. Pergunta É que o pessoal já. o que tu gosta e... Não, o pessoal, tipo assim, quando vê, eu recebo muito. Então, Comenta sobre hoje isso, né? eu tenho, graças a Deus, os meus ajudantes gratuitos. Que a galera me manda. Porque eu comecei a reagir. Tu me mandou já algumas vezes, né? E aí o pessoal, tipo, vê que eu faço reação, aí as pessoas começam a ver umas coisas muito, tipo, meu Deus, olha que bizarro isso. Aí me mandam. Tipo, Nath, faz uma reação desse vídeo. Nath, faz uma reação desse vídeo. Então hoje eu já não preciso procurar. Porque antigamente eu colocava assim, me traga vídeos bizarros sobre comportamento humano, não sei o que, eu pesquisava. E agora não, porque as pessoas me mandam. E aí os vídeos que estão em alta eu recebo.
É muito fácil, assim, porque um Ai, que monte bom. de gente me manda. Tipo, aí eu vou reagindo no que me mandaram, sabe? Eu não preciso mais nem procurar. Aham. Mas tem uns negócios bizarros, né? Tipo assim, Sim. total. Tem uns que são bizarros, assim, que você fala, meu Deus do céu, mas é por isso, porque aí eu tenho o algoritmo de várias pessoas funcionando pra mim, sabe? Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse Foi episódio. bom demais, Foi muito verdade. produtivo, Foi muito, né? muito produtivo. Marília, Matheus, obrigada de verdade por vocês estarem aqui. E por favor, deixem as redes sociais de vocês, o canal de vocês, para que as pessoas possam encontrá-los. Sim, foi um prazer também. Muito obrigada. É sempre bom poder compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo e trocar também, aprender com vocês. Eu tô no meu Instagram, é @mariliacordeiro.com, como se fosse meu site, mariliacordeiro.com, mas sem o ponto. E LinkedIn, Marília Cordeiro, e por aí vai. Tem meu podcast também, que é a Organização Sincera Podcast. São pílulas de 10, 15 minutos, bem rapidinhas, mas que fazem você pensar toda segunda-feira. E eu acho que é isso. Muito bom te conhecer, prazer. Prazer. Eu espero vocês lá em BH, no Shopping do Produtor, minha loja de venda de adubos, sementes e defensivos agrícolas, e também no Instagram, no QI Gestor, @QI Gestor. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Se existe um projeto que eu realmente me orgulho de ter fundado e de fazer parte, é a Clínica Norte Psicologia Direcionada, onde a equipe é altamente especializada e a gente trabalha com a característica mais importante da psicologia, o amor. Então, se você precisa de um tratamento psicológico e você quer ser muito bem tratado, você quer ser amado de verdade, agenda sua consulta com a gente, que eu dou a minha palavra que vocês não vão se arrepender.